Olá pessoal, sou Franca Taides e esse é o canal Historiando a Verdade. E vamos falar hoje um pouquinho sobre... antes de começar a gravação, deixa o like é muito importante para que a gravação seja colocada para indicação de outros assistirem. E vamos falar hoje um pouquinho sobre a história do Brasil, Pacto Colonial. E que é o Pacto Colonial? Todos sabem que Portugal encontrou o Brasil, não é? A partir de 1500, não é? 22 de abril de 1500, aportaram na Bahia, não é? Mas só a partir de 1532 é que Portugal vem estabelecer definitivamente a colônia no Brasil, tá? O Pacto Colonial. Antes disso, né, há uma tentativa desesperada na busca do ouro, pois os espanhóis, né, já tinham chegado aqui na América Espanhola, encontrado, né, as reservas de ouro, de prata, né, no Brasil foi diferente. Então, para se estabelecer um pacto colonial aqui no Brasil, houve necessidade do quê? Né? Do estabelecimento de algumas culturas, né? E a primeira foi, né, o desmatamento da floresta amazônica na busca do pau-brasil, né, que limpou, né, quase toda a floresta amazônica, a nossa floresta costeira, né, a Mata Atlântica. E, né, para se fixar aqui, Portugal era muito pequeno, né, é muito pequeno, a população é muito menor até hoje do que a do Brasil, né, Portugal não tem 10 milhões de habitantes, né, então se estabelece, né, o Pacto Colonial e aqui vai se criar as capitanias hereditárias, né, cujo duas vão se dar muito bem, né, que é a capitania de São Vicente, fundada por Martim Afonso, e a de Duarte Pacheco em Pernambuco, tá? Qual era a principal produção brasileira naquele momento da história? A cana-de-açúcar, né? Que já havia sido desenvolvida por Portugal nas Antilhas, né? Em algumas ilhas pequenininhas, as Ilhas Canárias, né? E outras ilhas pequenininhas que Portugal dominava, né? No século XVI, e vai ser implantada aqui, né? Qual é a mão de obra que é utilizada por essa atividade econômica? A princípio indígena, e depois, lá para 1620, ela vai sendo exterminada, essa atividade com mão de obra indígena, e vai ser substituída aos poucos pelos negros, tá? Qual era o objetivo da plantação da cana-de-açúcar? Né? A cana-de-açúcar se plantava, colhia-se, o caldo da cana, a garapa nos engenhos era cozido, se transformava o que chamamos hoje de rapadura, né? Que na verdade a rapadura é o açúcar mascavo, né? E esse açúcar, né, essa rapadura era mandada para onde? Para a Europa. E qual era o objetivo de se mandar para a Europa? O objetivo era ser vendido lá. O açúcar era muito caro, era um produto muito caro, né? Então se vendia na Europa, e isso era chamado o Pacto Colonial. Uma colônia que vendia muito barato e recebia as coisas muito caras, né? Portugal comprava os produtos da Europa e de próprio Portugal também, e revendia para o Brasil a um preço muito caro. E nós, né, os portugueses colonizadores pegavam o que era nosso e por muito baixo preço e vendiam por um preço melhor na Europa, né? Há de se entender que toda novidade que o homem produz, a primeiro momento tem acesso à classe mais alta, depois, né, a classe média, e aí vem a classe trabalhadora adquirir os produtos mais caros, tá? Por quê? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo do iPhone ou de uma TV Smart, né? A TV Smart, pela primeira vez, quando surgiu, ela era muito cara, o rico tem acesso, ele compra, o custo de produção vai caindo, a classe média tem acesso, o custo de produção baixa de vez, aí o trabalhador vai ter acesso, o povão, né? A mesma coisa era açúcar lá no passado. Tá? Mais tarde, nesse pacto colonial, surgem outras atividades econômicas, vai se desenvolvendo o comércio aqui brasileiro, né, à custa do que vem da Europa, e também, né, vem o ciclo do café.
tá? O ciclo do café, onde vai se destacar São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aí vem a produção agropecuária, né? Principalmente a produção do leite, aí Minas se destaca, né? E aí o que eu já falei, inclusive na República, antes vaga República Velha, se destaca o café com leite, tá? E aí a industrialização só vem no governo, né, de Getúlio Vargas, tá? Então, esse pacto colonial que permitiu que Portugal, mas não só a população portuguesa, estabelecesse uma colônia aqui, mas também é o pacto colonial que reafirma, né, Portugal como, né, o reino do Brasil. E o Brasil, uma colônia de Portugal, tá? Europeus, né, holandeses, franceses, vão tentar tomar, vão saquear o Brasil durante esse período que vai até a independência do Brasil, mas não vão obter, né, sucesso nessa empreitada, tá? Então Portugal vai continuar com o pacto colonial aqui até o momento da independência, que surge a nossa primeira dívida externa, tá? Aliás, a primeira dívida ela vem com Dom João VI, e depois Dom João VI exigindo, né, que ele leva o dinheiro, quando ele volta para Portugal depois de Napoleão, ele leva o dinheiro que está aqui no Banco do Brasil que ele fundou, deixa o Banco do Brasil quebrado, e em 1822 ele exige, né, uma indenização para reconhecer o Brasil como um país independente, tá? Então, mais tarde, depois dessa fundação da colônia, das capitanias, lá que não dão certo, vem em 1554 o primeiro governador geral, que é Tomé de Sousa, né? Governador geral que era subordinado ao rei de Portugal e se estabelece na capital brasileira, que naquele momento era Salvador, tá? Era na Bahia. O Brasil tem 3 capitais, todo mundo sabe, teve 3 capitais. A primeira capital brasileira foi Salvador, a segunda foi no Rio de Janeiro, né, com a descoberta do ouro, e a terceira, né, obviamente, Brasília. Tá? Então, o pacto colonial sempre foi um pacto de exploração. O porquê eu estou dizendo isso? Não é? Eu estou dizendo isso porque nós, novamente, vamos voltar, né, estamos voltando a um pacto colonial. Né? Só que nós estamos no século XXI, inconscientemente por muitas pessoas, não é? Que sofrem da capacidade de refletir sobre isso, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Tá? É a síndrome do Conde de Monte Cristo. Né? Eu comecei a dar um novo nome a isso, não é a síndrome de Burnout do sofrimento, é a síndrome do Conde de Monte Cristo. E aí eu vou explicar, né, no Pacto Colonial 3 o que é a síndrome do Conde de Monte Cristo. Né? Que alguns já devem ter lido o livro, outros já devem ter visto o filme do Conde de Monte Cristo, não é? Para poder as pessoas entenderem o que está acontecendo hoje, elas têm que refletir bastante. Né? A reflexão é uma questão filosófica humana e as pessoas não refletem todos os dias ou a todos os momentos. Né? Por exemplo, né? Agora vocês esquerdopatas estão perdidos. Ó, gente, é uma questão tão sem cabimento quando a pessoa fala isso. Por quê? Você acha que, né, um evangélico que vai 5 anos para a igreja e fica gritando lá, aleluia, glória a Deus, é o homem de Deus, o pastor está ajudando, né? Eu sou da direita, porque o pastor disse que a direita é o melhor caminho, e ele, né? Você acha que esse cara vai se dar bem dentro de uma empresa que sobrar no Brasil? Vai se dar bem diante de um cara que ficou na balbúrdia universitária durante 5 anos? Né, numa balbúrdia, como eles chamam de universidades federais, o cara faz engenharia lá 5 anos e entre ele e esse cara ficou na igreja, quem a empresa vai dar mais opção? Né? Para quem vai ter mais espaço dentro do mercado de trabalho? Se houver, né, a gente espera que haja, né, mercado de trabalho com tudo que está acontecendo no Brasil. Né? Então, é óbvio que vai dar. Né? Quem vocês acham que o empresário vai dar mais valor? Aquele cara que acredita na mamadeira de piroca, né? Aquela mamadeira que apareceu, né? A mamadeira lá com, né, o kit gay, que apareceu também, ou o cara que não acredita em nada disso, né? Em quem vocês acham que a empresa vai ter mais confiança? No cara que acredita que a Terra é plana ou no cara que acredita no consenso mundial de que a Terra, desde Galileu Galilei, né, ela é redonda? Até os gregos já haviam percebido isso,
né, lá antes de Cristo, né? Então tudo isso é uma questão de reflexão para que as pessoas, né, entendam que o empresário não valoriza a fé, não valoriza se o cara é de direita ou de esquerda. O empresário valoriza a capacidade produtiva do cara, a capacidade dele desenrolar, desenvolver uma atividade de trabalho, tá? Mas diante de tudo que está vindo aí, né, eu creio que essa gravação aqui ela vai ter uns 4 episódios, porque eu queria falar do Conde de Monte Cristo e depois também falar o Brasil colonial, né, na questão da educação, a desvalorização da questão da educação que as pessoas têm hoje no Brasil e o que isso implica, ok? Então, até a próxima e foi. Quem gostou deixa um like, né, não esqueça, quem gostou ative o sininho para receber, se inscreva no canal e eu por enquanto foi.